Você sabia? O Nintendo 64 teve mais de 350 jogos oficiais lançados durante a vida do console. Enquanto jogos como Super Mario 64 e Ocarina of Time se mantêm como clássicos reverenciados ainda hoje, pode te surpreender que muitos títulos que não foram bem recebidos tiveram uma produção interessante, e em muitos casos a falta de qualidade não foi culpa dos desenvolvedores. Prazo apertado, cortes de última hora e até interferência de executivos sem noção podem impactar profundamente a produção. Hoje vamos ver alguns desses títulos. Quando o assunto é jogos que receberam poucos elogios, um se destaca. Superman, As Novas Aventuras de Superman, mais conhecido como Superman 64, tem a distinção de ser tido por inúmeras fontes como o pior jogo de Nintendo 64 e talvez seja o pior jogo de todos os tempos. O jogo recebeu péssimas notas, com os fãs criticando os controles, design das fases, e a presença de inúmeros glitches que pioravam o jogo. O jogo foi baseado no desenho animado e um jogo de um desenho parecia lucrativo para os desenvolvedores da Titus Interactive e para os detentores da licença Warner Bros. A Titus já tinha experiência com desenvolvimento de jogos, a essa altura eles já tinham feito alguns jogos de Nintendo 64. Então o que deu errado? Eric Cain, um dos fundadores da Titus, originalmente propôs à Warner Bros. Obter a licença para produzir um jogo do Superman, e pouco depois de firmar o acordo os funcionários de licença da Warner mudaram e desavenças começaram a acontecer. O plano original era que a Titus fizesse um jogo para Nintendo 64, PlayStation 1 e Game Boy baseado na série animada do Superman. A versão de Game Boy foi concluída em pouco tempo, mas na versão de Nintendo 64 foi que a coisa ficou complicada. Originalmente Eric queria produzir um jogo que lembrasse Tomb Raider, onde os jogadores controlariam Superman em um título de ação e aventura envolvendo estratégia em tempo real. O jogo seria mundo aberto, permitindo o Superman voar, lutar e incluiria todos os seus superpoderes. Apesar desse desejo, o time logo se deparou com as limitações do Nintendo 64 e teve problemas em realizar sua visão. Limitações não era a única coisa o segurando, entretanto. A Warner começou a fazer cada vez mais exigências que atrapalhavam. O time queria fazer um jogo parecido com Sin City e ter o Superman como prefeito de Metrópolis. Cain lutou contra essas exigências, dizendo que a ideia de prefeito era patética. O controle pesado da Warner continuou a segurar o projeto, e fazendo com que a Warner e DC questionassem a capacidade da Titus de concretizarem sua visão de jogo a cada passo. O time da Titus teve que lutar por funções básicas, com a Warner recusando ideias como o Superman poder nadar, e usavam os quadrinhos do Superman como argumento. Em um ponto a Titus até fez partes do jogo destrutíveis, mas a DC era contra a ideia do Superman destruir o ambiente, dizendo que o Superman não podia ser uma pessoa ruim. A versão de PlayStation foi cancelada pela Warner apesar de estar 90% pronta. Eric mantém que a principal razão dele ter tido tantos problemas foi pelo time de licença da Warner ter mudado e que o time novo achava que empresas grandes como a EA fariam um jogo melhor, então eles ajudaram o máximo possível a matar o projeto. O próximo jogo pode ter recebido avaliações ruins, mas algumas versões são bem elogiadas. Clay Fighters Sculptor's Cult é muito procurado por colecionadores, e pode chegar a ser vendido por mais de $5.000. O jogo foi lançado como exclusivo de aluguel da Blockbuster nos Estados Unidos, tornando-o especialmente difícil de encontrar bem conservado. O que alguns fãs casuais podem não perceber é que Sculptor's Cult na verdade foi baseado em Clay Fighter 63 e 1/3, um título que o escritor da IGN da época Matt Casamassina afirmou que seria um jogo proeminente na biblioteca do N64 por anos porque é tão ruim que a referência de jogo ruim. Clay Fighter 63 e 1/3 certamente não atendeu à expectativa e deixou os fãs desapontados, já que ficou para trás do padrão dos games anteriores. Clay Fighter e Clay Fighter 2 Judgment Clay foram lançados para SNES. Tidos como parodinhas de Street Fighter, os jogos foram bem recebidos e venderam bem. Então fazia sentido para a Interplay Productions lançar uma nova versão no console da Nintendo da próxima geração. Fundada em 1983, a Interplay já tinha jogos de sucesso antes do Clay Fighter. O estúdio desenvolveu a série Earthworm Jim, The Bard's Tale, e projetos lucrativos como Mario Teaches Typing e Star Trek. Apesar dos sucessos, em 1998 a Interplay quase foi à falência.
Ainda que os problemas financeiros só viriam à tona depois do lançamento do Clay Fighter 63 e 1/3 isso pode ter feito que o seu desenvolvimento tenha sido apressado. Em entrevista com Did You Know Gaming, Didier Malenfant disse ter sido trazido em dezembro de 1996 no meio do desenvolvimento. Ele contou que originalmente foi trazido para portar o jogo para o PlayStation, já que a Interplay tinha planos de lançar para ambos, mas no fim eles decidiram cortar a versão de PlayStation e que essa versão seria feita para o 3 do M2 e depois feita para 64. Mas isso acabou sendo uma benção já que o time tinha problemas em fazer funcionar no chip M2 e gostaram da mudança para o 64. Prazos começaram a ser foco e o tempo que ainda tinham para polir o jogo seria usado para refinar a versão de 64. Ainda que Malenfant não soubesse a real razão do cancelamento da versão de PlayStation em vez da de 64, se ele tivesse que chutar era porque o 64 era o console mais novo e podia ter mais potencial para vendas. Interplay publicou Carmageddon desenvolvido pela Stainless Games para 64 alguns meses antes de Clay Fighter, mas Clay Fighter foi produzido completamente pela própria Interplay, o que significa também que foi na verdade o primeiro jogo que eles realmente fizeram. Clay Fighter 63 continuou com o gráfico de stop motion, e trouxe uma equipe de estrelas para dar voz aos lutadores. Dan Castella, mais conhecido pelo seu papel como Homer Simpson, daria voz a alguns personagens, e Michael Buffer seria o juiz. Malenfant também contou que colocar todos os dados do jogo em um cartucho foi difícil, e fez com que vários personagens fossem cortados. Embora alguns desses personagens fossem voltar na versão Sculptor's Cut, outros não tiveram tanta sorte. Falando em jogos com senso de humor adulto, South Park Rally e South Park Chef's Love Shack foram lançados para 64 e tiveram crítica levemente negativa, especialmente comparado com outras versões desses jogos em outros consoles. Acclaim Studios publicou ambos, com a Tentalos Interactive desenvolvendo Rally e Acclaim desenvolvendo Chef's Love Shack. Esses primeiros jogos pareciam cartas de amor para os fãs, os dois tinham muitas referências e tinham dubladores da série. Mas também tiveram desenvolvimento extremamente apressado e personagens cortados do Rally, e Chef's Love ter pouco conteúdo quando comparado com jogos de Kiss da época e o particular o corte de áudio do Love's Shack quando o chefe lê as perguntas e também tinha loadings longos. Então o que deu errado com esses dois jogos? Bom, Matt Stone e Trey Parker responderam no blog oficial do South Park em 2001. Matt Stone disse: Acclaim fez um trabalho tão bom ferrando com os jogos que agora ninguém está interessado na marca. Só digo isso, Trey e eu não tivemos quase nada a ver com esses primeiros jogos, e se fizermos outro jogo vai ser para maiores. Nós queríamos isso já, mas todo mundo disse ser impossível, agora todo mundo está fazendo jogos com temas maduros. Trey Parker tinha comentários similares. Um desenvolvedor brincou com Den of Geek que Love Shack tinha a maior qualidade possível que se pode ter com 5 meses de desenvolvimento. Rally também foi desenvolvido às pressas, só 7 meses gastos em cada versão do jogo. Parece o motivo da baixa qualidade dos primeiros jogos do South Park se resumem a alguns pontos: a falta de supervisão dos criadores originais, e a Acclaim apressando os jogos para lucro rápido. Agora que temos o Stick of Truth e Fractured But Whole é difícil ver esses como algo além de potencial desperdiçado. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero foi lançado em 1997, um jogo de ação e aventura spin-off lançado originalmente para o PlayStation 64 e surpreendentemente para Tiger Electronics. O jogo era para ser toda uma série, mas dado a crítica ruim a Midway e Avalanche Software abandonaram os planos de continuar. Na teoria o jogo soa incrível, expande o universo da história de Mortal Kombat, dando a Midway uma oportunidade de entrar no ramo de side-scrolling e beat'em ups. O spin-off também usaria live action e vídeos usando atores reais do jogo para mostrar as capacidades do console em cima dos arcades. Houve muito carinho colocado no jogo, já que tinha John Tobias, o co-criador de Mortal Kombat, na frente do projeto. Novos personagens como Quan Chi seriam explorados no jogo, criando uma história mais rica, o que não era possível no arcade comum. Mas quando chegou a hora de trazer isso para o 64, o time se deparou com um problema. Por causa do tamanho dos cartuchos, o time teve que remover os vídeos live action, que eram o maior atrativo do jogo, tendo que substituir por imagens com texto.
No fim, o título era ambicioso demais e o time muito inexperiente com o gênero beating up. Eles queriam colocar o sistema de luta de MK em um side-scroller, o que soa bom no papel, mas na prática causou problemas. Já que eles estavam decididos a manter o estilo MK, tiveram de adicionar um botão para virar o personagem, já que os direcionais eram usados para movimentos também. Como você deve imaginar, isso deixou os controles bem esquisitos. O sistema de RPG também ficou bem raso, e os levels tinham um design ruim e uma falta de polimento grande. O canal Did You Know Gaming foi atrás de Tabmok99, um membro de longa data da comunidade de MK que tinha informações internas. Durante a produção do Mythologies, o time foi dividido demais. Ed Boon, o outro criador, ficou de fora do Mythologies já que estava ocupado trabalhando no próximo game MK4. De acordo com Tabmok99, Mythologies foi a primeira aventura da Midway em um jogo de console. Antes disso, os jogos eram portados quando os desenvolvedores acabassem a versão de arcade. A inexperiência do time levou a dificuldades, e assim levels e power-ups foram cortados. O que é pior é que, apesar do escopo do projeto, o time era pequeno e teve só 14 meses de desenvolvimento. Eram 5 artistas, 2 programadores e só um designer de som. O time também estava tentando trabalhar em múltiplos ports do Mythologies ao mesmo tempo, incluindo um que foi cortado. Somente uma página de uma revista holandesa existe falando da versão cancelada de PC. MK Mythologies seria tão desastroso para a Avalanche Software que a Midway parou de usar o time deles nos jogos MK, e a série Mythologies foi cancelada. Avalanche Studios continuaria a produzir Rampage para a Midway, mas depois de 2 jogos o estúdio faria quase que somente jogos licenciados. Em 2005, a Disney Interactive Studios comprou a empresa, e a Avalanche Studios produziu jogos da Disney desde então. Em 2020 foi revelado que eles produziriam um novo jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy. Outro título não tão lembrado foi Monster Truck Madness 64. Lançado em 1999, o jogo era baseado no jogo de PC Monster Truck Madness 2. O jogo foi co-publicado por 2 parceiros inesperados em um console da Nintendo, Rockstar Games e Microsoft. A produção do jogo era ambiciosa, querendo adicionar mais pistas, mais caminhões, incluindo uma participação com o World Championship Wrestling, vários climas, condições de luz, como névoa e mapas noturnos, outros modos e mais conteúdo do primeiro Monster Truck Madness. Apesar das altas esperanças da Rockstar e Microsoft, o port do 64 foi mal. Na review da GameSpot, o escritor Nelson Taruki disse: "Jogar Monster Truck 64 é como dirigir um limão, você realmente quer que chegue em algum lugar, mas algo quebra no caminho." E foi pontuado como 3,9 de 10. Os críticos reclamavam sobre a campanha single player difícil e dos controles. A versão de 64 tem elementos que alinham melhor com um arcade, como itens, enquanto também tenta ser um simulador. O equilíbrio de realismo e loucura foi difícil para os desenvolvedores da Edge of Reality. Não só isso, mas Monster Truck Madness 64 foi o primeiro port de 64, e eles não conheciam o sistema. O Did You Know Gaming falou com Mike Panoff, o líder programador e produtor, e perguntou quais dificuldades o time enfrentou. Panoff disse que Monster Truck L Madness 64 na verdade foi o primeiro projeto da Edge of Reality. Não só eles estavam portando um jogo pela primeira vez, mas estavam arrumando toda a estrutura da empresa enquanto estavam com o time reduzido. O time rapidamente se deparou com as limitações técnicas do 64, enquanto Monster Truck Madness rodava bem nos PCS, o time descobriu que fazer funcionar com os 4 MB de RAM do 64 e num cartucho de 8 MB era difícil. Edge of Reality também estava fazendo sua própria engine, o que era difícil. Essa engine seria depois usada nos ports de Tony Hawk's Pro Skater. A experiência deles com Monster Truck Madness 64 fez o time melhorar a engine e produzir jogos de qualidade. Panoff disse: "Nós tivemos que sacrificar fidelidade visual para fazer funcionar. Entretanto, nós conseguimos adicionar umas coisas legais como multiplayer de 4 pessoas e alguns minigames." Panoff queria que a Edge of Reality tivesse tido mais tempo para polir o jogo, mas disse que gostou de fazer e jogar o jogo. Outro jogo de carro, Carmageddon 64, é possivelmente o jogo mais criticado do 64 que estamos falando hoje. Carmageddon foi uma série popular feita pela Saintless Games e publicado pela Interplay. A série teve inspiração em Mad Max, e H. planejou usar a licença. Infelizmente, o time não conseguiu encontrar quem detinha a licença e aceitou Death Race 2000.
O primeiro Carmageddon foi um sucesso e o trabalho em uma sequência começou bem rápido. Carmageddon 2 foi lançado para PC e a Interplay queria uma versão para 64, entretanto a Interplay estava passando por várias mudanças já que foi comprada pela Titus Interactive. A Tatus, querendo ter retorno no investimento, decidiu apressar Carmageddon 64. Em uma entrevista, o produtor Ben Gunston disse que fazer o Carmageddon funcionar no 64 foi um desafio, que o maior desafio foi fazer o jogo a tempo e com orçamento pequeno. O jogo também teve que ser alterado em vários lugares devido à natureza violenta do jogo. Pedestres que podiam ser atropelados foram mudados para zumbis, e na Alemanha eles foram mudados para dinossauros. O resultado foi uma bagunça. IGN deu ao jogo 1,3 de 10 e declarou que era pior que Superman 64. Críticos também disseram que Carmageddon 64 tinha áudio horrível, controles ruins, e gráficos terríveis, o que fazia o jogo impossível de jogar, tudo porque a Titus queria fazer uma grana rápida.